A partir desse momento, a Rádio Jovem Pan entra em cadeia com a Rádio Colmeia de Porto União para a transmissão, a sabatina aos candidatos à vice-prefeitura do município de Porto União. Lembrando, mais uma vez, via sorteio foi definida então a ordem de participação e hoje o nosso sabatinado será o candidato a vice-prefeito pela chapa, então, de Célio Tucano, o vice Juan Wolff, para que a população possa conhecer um pouco mais sobre quem são também os vice-candidatos à prefeitura. Claro que o nosso tempo ele é mais curto, mas de forma igualitária e democrática, nós cedemos a todos os candidatos 15 minutos para 3 questões. Assim, claro, eles utilizam o tempo da forma que lhe for conveniente. Ô, Wolff, muito bom dia. A partir de agora, contando o seu tempo, nossa primeira pergunta é: caso vossa coligação, vossa chapa seja eleita, como será a sua atuação como um vice-prefeito? Bom dia, Juan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan e da Rádio Colmeia. A minha atuação como vice-prefeito, em caso sejamos eleitos, será de colaboração com o prefeito. Trabalhar junto, contribuir com o mandato, para que nós possamos unir as nossas visões para fazer melhor por Porto União. Eu coloco a minha experiência em gestão pública, pois já fui secretário de administração, já fui secretário de ação social, já fui secretário de saúde, inclusive ocupei 3 pastas simultaneamente. Então eu posso contribuir com essa experiência que eu tenho, e também porque trabalhei muito tempo com o prefeito Eliseu, aprendi muito com ele, então eu posso contribuir com todo esse conhecimento para que o Célio Tucano, nosso candidato a prefeito, tenha um excelente mandato, possamos dar sequência a todo o trabalho realizado pelo prefeito Eliseu e fazer ainda mais pelo município de Porto União. Juan, ainda temos há muitas famílias que não têm um sonho consumado da casa própria, né? Quais são seus planos para criar espaços, construir casas à população, em especial pensando naquelas famílias que até hoje moram em áreas de risco, em áreas de enchente no município? Sim. Nós, dentro do mandato do prefeito Eliseu, nós realizamos a construção de 28 unidades habitacionais no conjunto São Bernardo do Campo, que foram demolidas pelo ex-prefeito Renato Stasiak e não foram construídas. Então nós fizemos essas unidades habitacionais. E durante todo o mandato nós fizemos melhoria nas casas de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, porém essas tinham o terreno, tinham uma casa, mas nós demos um certo conforto para essas pessoas, porque nós conseguimos, em parceria com essas pessoas, fazer a reforma das suas casas. Claro, tem alguns candidatos que estão criticando porque algumas casas foram feitas de madeira. Mas para aquelas pessoas que estavam numa situação um tanto quanto precária, elas foram muito bem atendidas, estão felizes. É claro que para uma pessoa, para um candidato que não tem nenhuma casa própria, isso não se leva em consideração, mas para a pessoa que tem a sua casinha, pode ter certeza que ela ficou muito grata com essa ação do poder público. Em relação às pessoas que residem em áreas de enchente, eu sou morador do bairro Santa Rosa, eu posso afirmar que grande parte dessas pessoas que moram ali no bairro Santa Rosa, que são suscetíveis às cheias do Rio Iguaçu, elas não querem sair de onde elas moram, porque ali residem há muito tempo. Então, o que nós temos que fazer juntamente ali com a Fractal Engenharia, que nós já temos contratado por meio de licitação, a realização de projeto para a construção de dique ali, para ver o que pode ser feito para amenizar as cheias do Rio Iguaçu, para que essas pessoas não sejam tão suscetíveis as residências dessas pessoas não sejam tão suscetíveis às cheias do Rio Iguaçu. Então, para fazer um conjunto habitacional, nós precisamos da aquisição de um terreno. Hoje o município não possui um terreno para fazer essas unidades habitacionais. Então, a primeira parte nós precisamos a aquisição de um terreno para daí fazer essas construções habitacionais, que realmente existe um déficit habitacional no município de Porto União, e nós vamos ter que trabalhar para realizar, sim, a construção de algumas unidades. Candidato, pode utilizar o tempo aí que lhe resta para apresentar à população de Porto União o plano de governo da sua coligação, para que a população possa saber um pouco mais das intenções da coligação, caso venha a ser eleita, para o futuro de Porto União. Exatamente. Nós temos um plano de governo
que é possível ser realizado. Nós estudamos muito bem, construímos juntamente, tanto eu quanto o Tucano, esse plano baseado naquilo que nós vivenciamos dentro da administração pública, então ele é um plano que pode ser realizado. E nós temos alguns pilares ali deste plano. Por exemplo, na questão de infraestrutura, nós já fizemos o mais caro, que é o asfalto. Praticamente toda a cidade está asfaltada, existem algumas ruas que ainda falta a pavimentação em CBUQ, mas agora nós precisamos dar uma condição um pouco melhor para os nossos pedestres. Nós temos no nosso plano de governo a realização do paver em toda a cidade, que são as calçadas em paver. A custo zero, para isso nós vamos alterar a lei municipal para que o município possa fazer essa intervenção. É claro que nós não vamos conseguir fazer tudo do dia para a noite, mas nós vamos ter um processo para a realização dessa construção dessas calçadas em paver. Por exemplo, na rua Rodolfo Matzenbacher já foi feita a calçada, porque na confecção do asfalto previa a calçada em paver. E nós queremos levar isso para toda a cidade, para também dar uma questão de segurança ao nosso pedestre. Porque nós sabemos, tendo a calçada em boa condição de trafegabilidade, nós vamos ter uma segurança melhor para o pedestre, porque ele vai poder andar na calçada e não precisa andar na rua. Então, tudo isso é visando uma melhora do nosso município. Também em questão de infraestrutura, nós temos a previsão da licitação dos projetos do contorno, que liga 280 a 153, para tirar o tráfego de caminhões pesados do perímetro urbano. É claro, tem um candidato que é contra isso, porque ele diz que vai tirar o movimento dos hotéis, do comércio, mas eu desafio ele a me dizer um comércio, um hotel que foi visitado por um caminhão desses. Até ele não tem conhecimento. Quem viaja de caminhão, ele não para em hotel, ele dorme dentro do caminhão. Então, para uma pessoa que não tem conhecimento, é fácil falar umas barbaridades dessa. Mas nós temos essa intenção porque nós sabemos a dificuldade que é esse trânsito de caminhões pesados pelo perímetro urbano. A única coisa que acarreta é um trânsito maior de veículos e principalmente a degradação do asfalto, tanto aqui começa ali no bairro São Pedro e vai até o Pintado. Então a gente tem esse conhecimento, é necessário fazer esse projeto, correr atrás dos recursos para realizar essa obra, e nós vamos criar um novo eixo de desenvolvimento para o município de Porto União, porque se nós analisarmos o município de Porto União, ele só tende a crescer para lá. Por quê? Ou é a União da Vitória, ou é o Rio. Então, nós temos que crescer para lá. Então, para uma pessoa que não conhece o município, é fácil falar que não é necessário fazer esse contorno. Mas nós sabemos que é necessário porque vai levar o desenvolvimento para aquela região e, principalmente, cria um novo eixo de desenvolvimento para o município. Nós precisamos de novos loteamentos, até em questão da pergunta sobre habitação. Nós precisamos de novos eixos de desenvolvimento até para resolver o problema habitacional, porque nós precisamos criar novos loteamentos e para isso precisamos desses investimentos. Em se tratar de saúde pública, nós temos também algumas pessoas que estão falando que não vai mais ser realizado procedimentos fora do município. Isso é uma mentira. Brincar com a dor das pessoas. Nós sabemos que não é possível fazer isso porque, por exemplo, se você tem um problema cardíaco, você tem que ir a Mafra ou a Curitiba, porque em Porto União e União da Vitória não existe hemodinâmica. Então você tem que ir para fora. Se você precisa de radioterapia, você tem que ir para Jaraguá do Sul, se tratando de Porto União. Se você tem um problema de retina, Porto União e União da Vitória não tem retinólogo. Então você tem que ir para fora. Então essas pessoas não têm conhecimento, ficam brincando com a dor do próximo, porque uma pessoa que está fragilizada, que precisa desses atendimentos, é claro que ela quer escutar que ela não precisa ir para fora. E se fosse tão fácil, nós já teríamos feito.
mas essas pessoas brincam com a dor do próximo, ficam iludindo as pessoas, mentindo, deveríamos chamar ela de Dr. Pinóquio, porque é uma mentira atrás da outra, e principalmente se tratando de saúde. Nós temos que entender uma coisa, por que nós precisamos continuar comprando exames e consultas fora do município? Porque a capacidade instalada do município de Porto União e União da Vitória, nossas clínicas, que é o Domite, a Xmed, o São Camilo, elas estão sobrecarregadas, porque toda a região vem ser atendida aqui. Então, por que nós precisamos levar para fora e por que nós conseguimos levar para fora? Porque nós temos que lembrar que grande parte do Planalto Norte catarinense, os prefeitos foram presos. Então as cidades pararam. Então nós conseguimos comprar em outras cidades do Planalto Norte, por exemplo, Mafra, para levar os pacientes para lá, porque a capacidade está meio não toda utilizada, porque os prefeitos foram todos presos, então as cidades pararam. Então nós conseguimos fazer essa compra de procedimentos fora do município para agilizar. Se nós não levarmos para fora, vai demorar ainda mais um exame, uma consulta. Então, nós temos que falar a verdade para a população. Ficar mentindo, ficar enganando, ficar iludindo, não vem ao encontro do desenvolvimento de Porto União. Nós precisamos ser sérios e principalmente sinceros. E nós estamos sendo. Aqui, nós gostamos de falar a verdade. Então, você que está nos escutando, nós gostaríamos de dizer o seguinte: é necessário que se leve os pacientes para fora. É necessário que se façam exames fora de Porto União para dar agilidade. É claro que nós podemos não fazer, mas isso vai criar uma fila ainda maior. E principalmente por falar em fila. Dizem aí que zeraram a fila de exames quando foram diretor clínico da Secretaria de Saúde. Mentira! Mentira, porque não zera. Todos os dias existem atendimentos na Secretaria de Saúde. Nós temos cerca de 44 mil atendimentos por mês. Então é impossível que desses atendimentos não se gere uma guia de exame. Então a fila você zera hoje, amanhã já tem. Então vamos começar a falar a verdade. Vamos começar a falar aquilo que realmente pode ser feito no município de Porto União. Nós vamos trabalhar muito para realizar em menor espaço de tempo os exames, mas para isso nós vamos ter que mandar para fora. E eu gostaria aqui de agradecer. Nós temos a questão de vascular, que é um grande problema no município. Agradecer ao Dr. Júlio Siqueira, de Curitiba, que ele tem atendido vários munícipes de Porto União que precisam gratuitamente, lá em Curitiba. Então, para essas pessoas, e eu cito aqui o seu Norberto Freisleben do Maratá, ele sabe que nós realmente precisamos mandar para fora porque aqui não tem. E ele estava numa situação que pedia para ser amputada a perna dele. E nós conseguimos essa consulta lá com o Dr. Júlio Siqueira. Hoje a ferida da perna dele está cicatrizando e ele não precisou amputar a perna. Então, às vezes, meus amigos, nós precisamos mandar os pacientes para fora. E nós salvamos vida muitas vezes com isso. Então, vamos começar a falar a verdade aqui para Porto União, porque usar da dor do próximo para fazer política é algo extremamente desumano. E no mais, eu quero aqui dizer, vocês sabem do trabalho que o prefeito Eliseu realizou durante os últimos 7 anos e meio. Hoje, Porto União é totalmente diferente daquilo que nós encontramos no início do mandato em 2017. E nós queremos dar sequência a esse trabalho. Muito foi realizado, nós sabemos que existem erros, mas existem mais acertos. E nós queremos dar sequência a tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que está caminhando, tudo aquilo que está andando. Nós temos condições administrativas para isso. Não somos os candidatos perfeitos, mas somos os mais preparados para fazer um trabalho de excelência pelo município de Porto União. Então eu peço a você o voto no 45, o voto no Célio Tucano, e em mim, Juan Wolff, para dar sequência ao trabalho do prefeito Eliseu, para que nós possamos fazer ainda mais pelo município de Porto União e, acima de tudo, para que Porto União não pare. Nós não podemos nos dar ao luxo de que pessoas que vão administrar o município de Porto União tenham que aprender a administrar primeiro, para aprender como se toca uma prefeitura,
e vai ser perdido esse tempo. Então, nós, dia 1º de janeiro, assumimos, dia 2 de janeiro já entramos trabalhando porque sabemos o que fazer. Temos experiência administrativa, temos o apoio do prefeito Eliseu acima de tudo e sabemos o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado e sabemos que tudo aquilo que o prefeito Eliseu fez não precisa ser feito novamente. Vai sobrar dinheiro e esse dinheiro será aplicado para fazer a vida da população de Porto União ainda melhor. Pode ter certeza, pode confiar, acredite em quem já fez por Porto União e pode fazer ainda mais. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Colmeia, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Tenham certeza que Porto União pode ser ainda uma cidade muito melhor, mas desde que seus administradores tenham experiência para fazer o melhor pelo município de Porto União. Candidato Juan Wolff, claro, assim de uma forma como a gente também cedeu aos demais aqui entrevistados, nós vamos dar um último 1 minuto ainda para suas considerações finais. Enfim, utilizar esse tempo aí como quiser. Produção, por gentileza, mais 1 minuto para o candidato. E obrigado por ter aceito o nosso convite e participado dessa sabatina. Eu que agradeço o espaço da Rádio Jovem Pan, da Rádio Colmeia. Nós sabemos aquilo que tem que ser feito pelo município de Porto União, temos experiência administrativa, já mostramos que Porto União é viável. Nós não precisamos do apadrinhamento do governo do estado, que não consegue nem manter a Polícia Militar de Porto União, que é só você ir na rua Nilo Peçanha, ali no quartel da polícia, e ver a situação que está as viaturas. E para isso nós vamos ter que fazer um convênio com a Polícia Militar para dar sustentação à Polícia Militar de Porto União para realizar o seu trabalho, porque o governo do estado é ineficiente. Então, vamos acreditar em quem já fez. Não precisamos buscar o apoio do governador, porque sabemos que Porto União pode ser muito bem gerida com os seus próprios recursos e já mostramos isso. Obrigado, candidato. Então, Juan Wolff, vice de Célio Tucano, aqui, e a gente encerra o nosso aula de Porto União. Fizemos a sabatina com os candidatos a prefeito e agora com os vices do município de Porto União.